Gravar aqui. Eu entrei aqui, agora eu vou. Pronto. Eu não sei o que eu... Envie uma solicitação, solicitei agora. Peça para participar. Oi, Lu. Vamos ver. Está tentando aqui conectar Pronto, com o vocês Zac. aceitaram a minha conexão. Agora eu vou começar a compartilhar vídeo em breve. E foi. Aí. Oi, Zac, Boa tudo noite. bem? Boa noite. E aí, meu amigo? Tudo massa? Vocês? Oi, Rafa. A galera tá entrando aqui. Lulu. A Lu tá viajando de férias e tá aí, ó, olhando A Lu tá uma gente. blogueira de viagem danada. Eu vi. Oi, Maria Luísa. Parabéns pela meia maratona. Olha o Fábio entrando aí também. Que massa. Show. Muito bom. Vamos dar uns minutinhos para a galera entrar e a gente começa. Oi, minha amiga Maria Luísa. Oi, meu amigo Zé. Muito querida, muito querida. Tem alunos meus também aqui. Tem a Pablo, que já fez consultoria comigo de corrida, foi minha paciente. Isso aí, cara. Ah, bem-vinda, bem-vinda. Então veio escutar o mestre dela. Ó, você me lembrou uma coisa boa, né? Tomar uma aguinha. Bebe uma água aí, enquanto a galera vai entrando. Esperar mais um minutinho, daí a gente começa apresentando aqui o Zac. O Rafael já perguntou aqui para você como você senta a cara. Os caras já estão perguntando. Ele correu também. Voou esse menino. A Lene está perguntando o tema de hoje. A gente vai trocar uma ideia sobre movimentação natural para corredor. Tá? Então fica aí que a gente está esperando uns minutinhos a galera. Obrigado, Pablo. A Luciana disse que está indo para o Saara, vai assistir a gente no Saara lá. Gente, que chique! Primeira live da Corrida FBA Internacional. Com gente International. É corrida FBA. Meu pai entrou, que legal! Ó, o meu sogro! Sogro tem que entrar, né? Sogrão fazendo isso. Então vamos lá, Zac? Bora, vamos embora. Eu vou começar, pessoal, para quem não conhece o Zac, eu vou começar apresentando ele, para a gente contextualizar o que a gente vai falar aqui, tá? Então, o Zac, ele é fisioterapeuta, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre em Ciências da Saúde, professor universitário, é corredor, trabalha com movimentação natural, então por isso que a gente convidou ele para participar dessa live, que eu acho que ele tem muito para agregar o que a Corrida FBA faz e tem tudo a ver. Oi, Rafa. Rafa entrou. Oi, Rafinha. Fico muito feliz, cara, estar participando aqui dessa live com vocês. Bater o papo com os amigos, né, que a gente viu há algum tempo atrás já, mas a gente sempre é bom se ver de novo. Isso aí. E a ideia, né, que a gente tentou trazer nesse tema, que é movimentação natural, pois a corrida FBA, tanto nós quanto o Zac, utiliza a movimentação natural como uma ferramenta, né, da reeducação, do gesto, na consciência corporal, na saúde do corredor. E o Zac é um cara que tem se aprofundado bastante nesses últimos anos aí em estudar o tema e principalmente relacionar isso com a corrida, né? Então acho que é um dos pilares que a gente trabalha no nosso curso, tirando toda a parte de evolução que a gente passa também, a foco na neurociência, a própria biomecânica da corrida, mas ainda é muito vago, né, o entendimento, principalmente do público geral, sobre o que é a movimentação natural. E saber o que a gente faz, né? O que a gente faz, só quem olha mas tem muita ciência na parada. Sim. É trocar ideia. E tem muito paradigma envolvendo essa coisa do corrida natural, então, movimentação natural, então vocês todos correm descalços. Não necessariamente, a ideia não é essa. Vamos imitar bichos. Exatamente. Vamos correr de tanga e só corre na grama, né? Na savana africana. Aí em Sergipe dá, aqui em São Paulo é um frio da bexiga, daí não dá. Não dá não. Aqui Zac, o que você acha da gente começar, então, você tentando mostrar um pouco nós juntos, né?
tentando explicar o que é a movimentação natural e como é que ela apareceu aí na sua vida. Acho que pode casar junto com o que apareceu com a nossa, né? Sim, sim. A movimentação natural, ela surgiu um pouquinho depois da corrida. Eu já estava fazendo um trabalho de corrida com alguns pacientes meus, eu fazia muita reabilitação no corrida, corredores no caso, e era engraçado porque eu cometi o mesmo erro que hoje em dia eu vejo vários colegas cometendo, que é a coisa assim. Tinha um paciente que chegava para mim e dizia assim, eu sinto dor quando eu tô correndo e tal. Eu falei, cara, para de correr, você não tá vendo que esse negócio não tá fazendo bem para você? Não corra. Correr não é natural. Eu falava, cara, eu falava. Porque, ó, você tá causando... Eu usava muito aquela noção de efeito e causa, né? Então, ó, você tá correndo, causou dor, então para de correr e tudo se resolve. Pá. Só que aí o cara chegava no meu consultório... Melhor prevenção que essa não existe. Isso, é. Exatamente. Aí eu chegava pro paciente e assim, aí ele chegava para mim, mas o meu objetivo aqui é voltar a correr o mais rápido possível, porque eu não consigo ficar sem correr. Aí eu disse, ó, tem uma coisa aí nessa ideia. Então, um paciente meu, que é amigo também, falou assim, cara, vamos correr comigo? Vamos correr comigo? Aí eu disse, tá, então eu vou correr. Aí comecei a correr com ele, comecei devagarzinho, mas falei, cara, vai ser gostoso, cara. Porque eu corria, mas eu sempre fui nadador. Então a corrida para mim era mais uma coisa para complementar a natação. Aí eu fazia corrida para me aquecer antes do treino, eu ia da minha casa para o treino correndo, mas era uma coisa mais para manter o peso, enfim, não tinha sido mordido ainda pela questão da endorfina mesmo. Eu sentia isso mais quando eu fazia isso na natação. E aí foi quando eu comecei a entender mais, que eu acho que uma das coisas que eu mais trabalho hoje em dia dentro do trabalho com os corredores é o processo de autoconhecimento do corpo, né? E essa relação com a empatia da gente como profissional em relação ao corredor, para entender melhor o que é que o corredor sente nessa ideia, o que é que ele sente justo quando ele está correndo mesmo. E aí depois, no meio do caminho, eu conheci a FBA, né? Que foi quando, em 2015, eu conheci a FBA, com o Pablo Santurbano, amigos próximos nossos, muito próximos. E aí acabou que a gente mudou o paradigma todo na minha cabeça. Ó, o Pedro, Felipe. Oi, Pedro! Da Austrália. Gente, essa live tá muito interessante. O Diogão, tá massa, cara. E aí foi quando deu uma quebrada total, assim. Aí eu procurei depois para conhecer o Vitor, tive a possibilidade de conhecer o Vitão, né, da corrida ancestral, no caso antes era Ancestor Running, que era com o Bruno, né? Aí depois, aí foi quando eu conheci primeiro o Vitão, depois eu conheci o Bruno e depois eu conheci a Val. E aí tipo, desconstruiu muita coisa, né? Aí tanto é que a gente vai começando a entender que não é uma questão de crença, é uma questão de ciência mesmo envolvida, então tem muita ciência, tem muito estudo para a gente poder quebrar os paradigmas e fazer daquilo ali uma coisa que seja sustentável, longeva e tenha uma relação com a biologia da gente, de corredor, né? Que a gente nasceu para correr, né? Hoje em dia eu já sei disso. Legal, quem está querendo participar da live aqui, rapidinho. Oi, Jade. Se quiser ficar aqui um pouquinho. Tudo bem? Ô, Zac, então, para quem não conhece, não entende, o que é movimentação natural? O que é um movimento natural? Olha, eu hoje entendo a movimentação natural mais como uma perspectiva evolucionária que a gente dá voltado para desenvolvimento neuropsicomotor, encaixando a questão da ancestralidade do movimento em si, né? Porque as perguntas de onde viemos, aonde estamos hoje, é relacionado a isso. Então, é mais uma perspectiva evolucionária envolvendo a avaliação e prescrição de movimento baseada em ciência, no desenvolvimento neuropsicomotor, né, e relacionado ao movimento. Basicamente é isso. Trocando em miúdos, é você fazer movimentos, na verdade, adequar o movimento para os moldes dos quais o nosso corpo evoluiu para, né? Envolver uma corrida generalista, uma forma de se mover generalista, ser o mais generalista possível dentro da sua especificidade de corredor. Enfim, basicamente é uma das linhas que eu acredito, mas é muito amplo. Complexo, né? Complexo. Mas eu gosto de tentar entender também, Isaac, talvez isso vai levar a gente para o caminho da discussão aí, do entendimento. Porque muita gente que provavelmente entrou na live, que acompanha a gente, não tem essa noção ainda de como a evolução tem essa relação
com a atuação nossa, né? E principalmente com o público corredor. Então, eu gosto de passar a ideia, eu mudei um pouco o meu discurso, de falar que nós evoluímos, nós somos seres que evoluíram para correr, né? Sim. Eu gosto de dar o discurso que nós evoluímos para percorrer grandes distâncias, né? Em ambientes naturais. Então, eu acho que esse tipo de conceito, ele já molda o que é a movimentação natural, né? Que é, primeiro, você ser generalista. Isso. Né? Então, a maior especialidade da nossa espécie é o generalismo. Claro que dentro dessa gama de movimentação, a corrida ou o deslocamento de grande distância é o que nos destaca. Né? Isso nós temos referências anatômicas e fisiológicas que respaldam isso, né? E eu gosto de falar que ambiente selvagem porque o ambiente vai moldar o movimento. Isso. Né? A tarefa em relação ao ambiente, seja para você caçar, seja para você fugir, seja para você brincar com um companheiro, mas é o ambiente inesperado, o ambiente selvagem, vai fazer com que esses estímulos moldados pela natureza, que é o generalismo, junto com a capacidade de percorrer longas distâncias, provoca naturalmente o que é um movimento natural, né? Isso. Então, acho que esse é o grande desafio, principalmente para nós que nosso curso é voltado mais para profissionais, né? É tentar trazer esse entendimento para o ambiente clínico. Isso. Um ambiente contemporâneo, né? Nas cidades, como que a gente resgata esse tipo de movimentação em um ambiente que não é mais selvagem, né? Então, a gente tem como é que a gente traz o negócio do contemporâneo do ancestral para o contemporâneo, né? Como é que a gente consegue fazer isso? E é assim que você trabalha, né? Que você traz isso para dentro do seu espaço. Como que é isso, Zac? Então, a gente tem um espaço. Eu tenho hoje em dia, eu tenho 2 trabalhos. Um trabalho voltado para a clínica mesmo, que é o Fluir, que é o trabalho. O que foi, meu amor? Vai dormir, a mamãe vai chamar você lá. O trabalho que eu faço voltado tá com soninho. Tá bom, vai escovar seu dente. Eu tenho que participar da live, porque senão não tinha graça. Então, a ideia... Peraí, o pessoal, vocês podem ir mandando as perguntas, que no final a gente vai responder. A Pabli mandou uma pergunta aqui, então você pode ir falando, eu vou anotando e no final a gente vai responder. Isso, joia, obrigado. Obrigado, Pabli, por falar nisso. Então, o trabalho que eu faço aqui, eu tenho 2 trabalhos. Assim, um trabalho voltado para generalismo, que é o trabalho do Fluir, que eu tenho meus parceiros, que é o Denison, o Diogo, a Mona Lisa, e a gente tem um trabalho focado para a movimentação natural para o público em geral. Você trabalhar generalismo. Então, é um trabalho não só para corredores, não é exclusivo para corredor, é para qualquer pessoa que queira se mover fora da caixinha, digamos assim. Então, vai para o trabalho com a gente. Esse é o do Fluir. E eu tenho os meus workshops que são voltados para o público leigo, mas são para corredores. Então, nesses workshops, eu trabalho justamente essa quebra do paradigma do corredor especialista, né? E da questão, entendendo que a corrida, da forma que a gente entende hoje, da forma que a gente vive hoje, né? Corridas de 5K, 10K, 42, SP City, essas coisas todas que acontecem, essas grandes corridas, a Up Hill que eu vou fazer agora, essas corridas contínuas foi uma coisa que a gente inventou. Corrida contínua é invenção do humano moderno, né? E eu escuto muito meus pacientes dizendo, cara, sofri, doeu meu joelho, doeu meu quadril, mas eu não parei para caminhar em nenhum momento. Aí eu falo assim, por que você não parou para caminhar, cara? Você podia caminhar, qual o problema de você caminhar? Não, mas eu não posso caminhar, é que meu pace ia cair, ia subir, as pessoas iam me ver caminhando, não pode. Cara, inclusive, indico que as pessoas caminhem. Cansou? Caminha, cara. Caminha porque a gente evoluiu caminhando e correndo, caminhando, correndo. Eu até uso um mapa mundi, no qual eu mostro a migração desde do Vale do Rift, da África, até a América, como é que foi, que surgiu. Eu falei, vocês acham que esses caras vieram como para cá? Eles vieram de táxi, de Uber, ou caminhando e correndo? Caminhando e correndo. Será que eles correram? Sem parar, né, Zac? Veio correndo sem parar.
correndo sem parar. Não? Os caras tinham que falar assim, ó, você tem que estar a tal hora, você tem que chegar lá, porque senão o pórtico vai fechar e você não vai receber sua medalha. Então, é isso. E é engraçado, né? Você comentou essa questão da caminhada, porque as prescrições de treinamento, elas são sempre voltadas em volumes semanais, né? E sempre, eu sempre falo isso no curso, né? Que a gente tem um controle muito bem feito dos volumes de corrida, né? Isso é a própria ciência, usa em cima de volume de corrida. Mas a gente nunca marca volume de caminhada, né? E é interessante porque hoje é muito mais fácil a gente marcar isso, né? Porque o celular, qualquer relógio... Os reloginhos todos marcam. E, né, fica aí um start para um possível estudo interessante, né, de ver qual o volume de caminhada dos corredores. Sim. Né? Será que tem um volume de caminhada alto? Será que é possível implementar isso dentro de uma planilha de treinamento? Eu acho assim que primeiro a gente tem que conscientizar quem está trabalhando com essas pessoas, né, que são os profissionais, né, porque e eles vão ensinar os corredores. Por quê? Corredor, eu já fui corredor de rua. Você caminhar, você perdeu, né? Você perdeu você perdeu o condicionamento. Loser. Você perdeu o condicionamento. Então, a ideia é tentar ensinar que você caminhar, colocar caminhada entre os corredores vai estar te beneficiando e não te prejudicando, né? Sim. Então, a gente tem um longo caminho aí. A gente vê bastante isso na corrida de montanha, né? Corrida de montanha se caminha muito. Trilhas, né? Então, a corrida de montanha ela está muito mais próxima. Eu vi que a Magali estava aí, ela ainda está, Magali foi minha aluna, corre lá na Serafina. A gente vê muito isso na corrida de montanha, que a gente usa muito a caminhada por questões óbvias que as pessoas que não são profissionais não conseguem correr, né? Boa parte. E nem os profissionais. Nem os profissionais, mas eles caminham num ritmo bem forte. Então, a gente usa a caminhada muito ali. E eu, como treinadora, eu prescrevo para os meus alunos, né? Durante o treino, caminhada. Então, às vezes, dependendo do ciclo do treinamento, tem lá caminhada de longa distância, você vai caminhar 2 horas, 3 horas e agora eles já entendem, né? Quem chega primeiro para treinar comigo acha meio esquisito, né? Nossa, né? Eu tô me preparando para correr uma prova, vou ter que caminhar 2 horas. Vai ter que caminhar. Isaac, acho que eu vou jogar uma pergunta aqui para você, até para você poder passar para a gente como que é essa atuação, né, com o público corredor com a movimentação natural, né? Quais os benefícios que eles vão ter, né? E vou dar a minha opinião, eu acho que você pode emendar já com a sua. Sim. Pensando em estudos, né, que tentam trazer aspectos de prevenção de lesão, na corrida se tem muito pouco ainda, né? Então, se a gente for ver estudos positivos que tiveram efeitos positivos, a gente tem basicamente são 3, que um é sobre informação, o escolar espanhol daqui do Brasil, que teve efeito positivo, informações adequadas para o corredor, previne lesão, a reeducação da biomecânica da corrida, né? E um estudo com calçado. Então, se tem muito pouco em aspectos de prevenção de lesão para o corredor. Mas o entendimento geral de esporte tem crescido muito a ideia de a qualidade de recuperação dos tecidos do que propriamente o gesto em si, ou a carga, essa time de carga e recuperação. Dá tempo para o cara se recuperar, né? Depois de uma... Isso. E a qualidade dessa recuperação tem muito a ver com as nossas capacidades fisiológicas, né? Naturais, e a qualidade do movimento nosso. Sim. Então, o que eu gosto também de passar que essa qualidade do movimento não é só o gesto da corrida. Né? O gesto da corrida, se for ver, é um gesto complexo e a movimentação natural acho que consegue acrescentar nisso. Né? Que é essa tridimensionalidade do movimento, que é trabalhar controle, é trabalhar consciência, é trabalhar de tronco, apoio unipodal, fortalecimento do pé. Como que você vê... Tenta passar um pouco para a gente quais são os benefícios que o corredor teria, que ele tem, né, com a prática da movimentação natural que você faz, que a gente propõe. Bacana, ótima pergunta. E, assim, eu vejo hoje como aquele grande algoritmo, você já deu uma iniciada nisso, né, que são as capacidades físicas associadas com a qualidade do movimento.
e com a questão do volume e intensidade, né? Esse algoritmo que a gente brinca com ele, eu faço muito essa questão de educação, né? O primeiro momento com o paciente, eu sento lá e vou trazendo a história dele, ele vai me trazendo, é bem um modelo biopsicossocial, né? Aquela coisa de a gente bater um papo, sentar com o paciente, porque muitas vezes ele quer que a gente bote a mão logo na perna do cara, no joelho, para dar aquela tratada, para distensionar, para fazer aquela velha e boa liberação miofascial, para ver se... Mas a gente vai educando isso, ele precisa entender de onde é que ele está agora, nesse momento, o que foi que aconteceu com ele. E é muito interessante que esse processo educativo, a gente vai conversando, eu vou conversando com ele, e ele vai dizendo assim, cara, depois que você me falou isso, agora eu sei qual foi o momento no qual eu comecei a me machucar. Foi o momento que eu percebi que eu não parei de treinar no momento que eu precisava ter parado. Essa questão do volume, essa coisa de você não escutar muito o corpo. Eu falo muito sobre... Eu gosto muito de usar filosofia, tá? Nos meus atendimentos. Quer entender que a gente faz parte de uma sociedade de consumo, e nessa sociedade de consumo a gente acaba entrando nesse nível hiperprodutividade o tempo inteiro. Então você tem que fazer pelo menos uma maratona a cada ano, você tem que correr cada prova, você tem que fazer o seu melhor tempo o tempo inteiro. E aí os caras entram numa neura de ter que fazer cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, e não entendem que para você, inclusive para você atingir esse melhor aí, você tem que escutar seu corpo. E aí você tem que escutar e você tem que entender cada vez mais da sua atividade. Dentro desse nível que você falou da tridimensionalidade do movimento, por exemplo, o corredor ele tende a trabalhar num plano sagital muito fortemente, e aí a gente trabalhar os outros planos do movimento, trabalhar as outras formas e basear o trabalho da gente nas tarefas também, vai fazer com que ele ganhe mais, ganhe melhora na especificidade da corrida. Lindo o seu relógio. Ganha especificidade na corrida. Então, eu penso muito, tem uma questão biomecânica que eu explico para ele nessa questão da biomecânica, mas que a biomecânica também não é tudo. A informação sensório-motora, a informação do sistema nervoso central, ele precisa ter outros inputs, ele precisa responder. Aconteceu não foi uma fatalidade porque não chegou a morrer, mas assim, teve uma corredora, uma senhora que corre aqui com a gente. Fiquei muito triste porque ela corre já faz um tempo, ela é uma pessoa que é bem experiente, mas ela caiu quando ela estava correndo numa prova esse final de semana. E quando ela caiu logo de rosto no chão. E aí mostra o quanto a gente, isso obviamente não foi necessariamente por esse motivo, mas quando a gente está em provas longas e corridas contínuas, no qual a gente fica numa automatização do movimento, a gente não está preparado para lidar com a mudança do ambiente, com a mudança às vezes até subir numa calçada, alguma coisa assim, a perna não responde muito bem. E quando você cai sem reflexo de endireitamento, você não usa o seu sistema nervoso central da forma que ele não ativa da forma que ele poderia ativar. Isso porque está faltando tarefas diferentes para o corredor fazer. E isso é uma das coisas que eu trabalho muito com os nossos corredores, assim, com os meus pacientes, e lá dentro do Fluir também a gente trabalha muito. É a coisa de lidar com a imprevisibilidade, né? Você precisa fazer isso, trabalhar isso nos planos de movimento, todos os planos possíveis. E eu acho que, por isso, tem alunos meus aí, eles estão aí de prova, eu gosto muito de dar, pelo menos uma vez por semana, para os corredores que treinam só em asfalto, na cidade, treino em ambiente misto. Mas que ambiente misto? O que você achar, minha filha? É terra, é grama, é subir no banco, né? Correr num cascalho, numa pedra. Isso prepara o corpo desse corredor para quando ele for para o asfalto. Exatamente por esse exemplo que você falou. É como se o generalismo, né? Você consegue transferir para a especialidade da corrida. Sim. Mas o contrário não. Sim. Né? Se você só corre, e você não, por exemplo, não coloca o seu corpo numa situação, sei lá, de instabilidade, você não tem essa transição, né? E isso fica muito claro para a gente que trabalha com o público, porque quando você pega um corredor com repertório motor já com histórico, né, de repertório variado, o cara que vem da dança, o cara que vem da capoeira, da luta, você vê que é um outro gesto de corrida, né? O cara que já veio corredor pra gente e que precisa fazer alguma alteração, que precisa
está buscando uma reeducação, você vê que as transferências dele para esses estímulos da movimentação natural é muito mais difícil. Uhum. Né? Com certeza, a especialidade dele não faz com que ele consiga usufruir melhor desse repertório que a movimentação natural tem. Já o contrário é muito claro. Né? O cara que tem esse repertório, quando ele corre, seria uma mecânica muito mais natural, Isso. uma mecânica muito mais solta, né? Algo muito que chama muita atenção isso na vivência. Quando a gente vê uma criança correndo, eu gosto muito de usar essa. Quando você vê uma criança correndo, se você vai analisar a biomecânica, vamos analisar a biomecânica, você bota lá, aí vai ver tudo, overstride, vai ver cadência, vai ver. Claro que eles não fazem isso de forma contínua, mas quando eles estão brincando, eles vão brincando de pega-pega, por exemplo, que eles correm durante um bom tempo, né? Eles ficam brincando, são vários tiros que eles dão, né? E aí você vê a biomecânica dos meninos. Uma vez eu tenho até um vídeo de Esmeralda quando ela era mais nova, eu pedi, filha, corre aí um pouquinho. Esmeralda, minha filha mais nova. E aí eu peguei a câmera, pedi para ela correr e filmei em câmera lenta. Cara, eu falei, eu tava querendo treinar minha mecânica e aí já. Só entender como é que funciona a naturalidade do movimento. Impressionante. Eles brincam o tempo inteiro, eles mudam de direção, eles correm, eles param, eles caminham, eles rolam, eles, sabe, eles usam o corpo da forma mais viva possível, né? Essa coisa de ser hiper especialista acaba amortecendo o corpo, em vez de dar muito mais inteligência. Eu adoro correr, viu? Adoro correr. Dá um exemplo, para quem nunca viu movimentação natural, não sabe do que a gente está falando, dá exemplos aí de movimentos. Chegou lá um corredor para você, qual o movimento que você vai dar para ele? O que é um movimento natural, assim, explicando na prática, para quem não sabe do que a gente está falando? Pronto, de ponto de vista biomecânico, eu vou dar uma avaliada inicialmente no nível de percepção que o indivíduo tem, faço um trabalho de apoio unipodal, por exemplo. Apoio unipodal. Você ficar no apoio... Isso, apoio no pé só. Você ficar em pé com um pé só. Outro padrão que eu avalio, o cócoras. Cócoras é uma postura de repouso, né, que a gente usa, que para a gente ocidentais não é tão de repouso, porque a gente acaba por conta do uso da cadeira contínua também, a gente não vai tanto, não usa isso diuturnamente. Sentar no chão também, eu vejo a habilidade que ele tem de fazer o traslado de sentar e levantar, no chão, as variabilidades de movimento que ele consegue fazer, e quadrupedia, que eu trabalho. Basicamente são esses três grandes padrões que eu uso. No primeiro momento eu uso quadrupedia, cócoras, apoio unipodal. E aí, o cócoras, todo mundo conhece. Apoio unipodal é ficar num pé só, e quadrupedia é a posição de engatinhar da criança. Você usa com os joelhos apoiados no chão e sem joelhos apoiados no chão. Basicamente, por aí. E aí a gente vai avaliando destreza de movimento, mobilidade, estabilidade de alguns planos, enfim. Sim. É interessante, né? Porque eu utilizo algumas ferramentas já padronizadas na ciência, né? Ver qualidade de movimento, Y-test, Zunger-test, né? Que é do tornozelo. Eu mensuro tudo isso, né? E depois eu coloco o cara nessas mesmas posições que você comenta, que é um meio padrão que a gente utiliza, né? E é engraçado, porque é muito transferível, né? Se o cara não tem um Y-test ruim, daí você faz alguma dinâmica de apoio unipodal ali, ele também transfere, né? Isso. E o mais legal é que quando você faz essa reeducação e depois você retesta, é impressionante o benefício que ele já tem, né? Às vezes de imediato, às vezes na mesma sessão, ele já tem esse resgate. E isso que a gente gosta também na nossa reeducação, que a gente trabalha com os corredores, não são de muitas sessões. Primeiro, para o cara não ficar dependente da gente. Uhum. Então a gente utiliza o menos aparelhos possíveis para o cara conseguir fazer muita coisa em casa, muita coisa sozinho. E o aprendizado, se for você parar para pensar, é muito rápido, desses testes e desses próprios mecanismos que você falou da movimentação natural. Claro que tem algumas coisas estruturais, né? Tipo, o cócoras do cara, ele nunca agachou há muitos anos, não vai ser do dia para noite para conseguir ter esse benefício imediato. Mas é interessante porque você dá esse empoderamento para o aluno, para o corredor, e ele começa a usar isso em outras rotinas, dentro do trabalho dele, né?
é isso que a gente gosta de falar também, que a movimentação natural ela é só, e a avaliação que a gente faz ela é só um complemento, ela não precisa ser só isso, né? O cara pode continuar com a musculação dele, funcional dele, eu ia falar o crossfit, mas é interessante quanto que essa movimentação natural pode trazer benefícios até para as outras atividades dele. Eu ia falar exatamente isso, porque a nossa proposta aqui não é você deixar de fazer o que você já faz, mas pelo contrário, a ideia é agregar, né, o que você já faz e mostrar que existem outras formas de movimento sem ser você sentar num aparelho e ficar mexendo a sua perna, né? Você pode continuar fazendo aquilo se você gosta, mas você pode se beneficiar de outras formas, né? A gente falou no começo que essa nova forma que a gente está propondo aqui tem muito a ver com a nossa herança evolutiva, né? Então a gente não tirou isso do nada, mostra muito a história do nosso corpo como um animal, né? Então faz muito sentido. Duas coisas ao mesmo tempo, Zac. Por favor, pode falar. Depois então, as coisas que eu achei que você falou super interessantes, Bruno, em relação ao uso de testes e ferramentas cientificamente validadas que são usadas dentro do ambiente, né? Olha, Erika, então, assim, a movimentação natural, o trabalho que a gente faz de movimentação natural não é uma coisa, vamos lá, vamos ficar de cócoras, não funciona assim. A gente usa isso como um padrão avaliativo e de prescrição para você variar o seu movimento. Então, a gente usa os testes, a gente usa o Y-teste, a gente usa o STAR, a gente usa os testes de mobilidade de tornozelo, de duas flexões, enfim, o step-down. A gente está usando o que tem de ferramenta validada. A gente pode trabalhar mobilidade, a gente pode ver controle motor do paciente, a gente ter números e formas de fazer essa avaliação. A partir daí, a gente vai encaixando nos padrões. E essa questão, outra questão importante que foi do aprendizado evolutivo, como a Val falou, é que acaba sendo mais eficaz, digamos assim. Então, não vou dizer nem que é mais eficaz, né? Pode ser que é leviano da minha parte, mas dizer que a aprendizagem é muito rápida porque ela está dentro do nosso DNA. Então, se eu for pensar até no ponto de vista neuroevolutivo, quando você coloca um indivíduo de cócoras, ele já passou por aquela etapa de cócoras. Porque para você ficar em pé, você passa pela cócoras. Né? Você engatinhou, algumas crianças não engatinham, né? Pulam essa etapa. Isso pode ter alguma reverberar lá na frente, mas a grande maioria das crianças engatinha, depois ela vai para o cócoras, depois ela fica em pé, e ela brinca de apoio no podal, ela fica... Então, essas etapas a gente acaba tendo e você resgata elas na hora que você está fazendo a avaliação e a prescrição, principalmente na prescrição. Né? Restart. O cara faz, opa, interessante, eu me sinto uma criança agora fazendo isso. E é engraçado, Zac, acho que talvez voltando para a pergunta dos benefícios, porque fica uma sessão muito gostosa, né? Muito lúdica. Então, e é muito novo, principalmente para o público corredor. Isso é muito novo, porque é algo, eles estão acostumados a organizar, e claro que isso é bom, isso traz benefícios. Mas o quanto, às vezes, uma aula que às vezes se torna uma brincadeira, entre aspas, o quanto ele se beneficia disso, dessa ludicidade, dessa liberdade de movimento, tira esse peso dele de carga e de estou fazendo certo, estou fazendo errado, né? E o natural traz muito nesse ponto, né, para o público corredor e para outros praticantes. Olha que legal que a Paula acabou de dizer, que a Paula também é profissional da área. Ela disse que quando ela dá essa aula, a galera pergunta, você quer que eu vá para o circo? É mais ou menos isso, né? O pessoal acaba se sentindo assim, né? Achando que a gente está tirando uma onda, né? Até uma pergunta para a gente poder pular um pouco do bloco aí. Já emendando nessa brincadeira que rola com a movimentação natural, o que você vê de dificuldade de implementação da movimentação natural para o público corredor, principalmente que é o nosso foco aqui? Talvez na implementação mesmo, eles vejam alguma coisa que para eles não faz um sentido inicial, porque tem algumas coisas que acontecem com a popularização de termos mais científicos, como, por exemplo, a biomecânica. Biomecânica de corrida para os corredores hoje em dia
é uma coisa que tipo, já virou um bordão, né? Todo mundo quer avaliar a sua própria biomecânica, o pessoal pede para se filmar, para saber os detalhes e tal. Então, fica todo mundo em cima daquela questão da corrida perfeita, né? Eu preciso ter uma corrida perfeita. E a gente, para ele entender que não existe corrida perfeita, aí o cara fica assim, cara, mas não, eu corro feio. Eu corro feio, já me disseram que eu corro feio. Então, eles ficam meio presos nessa coisa do corpo ideal, da corrida ideal, de tudo tem que ser muito idealizado. E aí, a gente, para quebrar um pouco isso, para trazer para a movimentação natural, é que ele precisa quebra um pouquinho, né? Uma certa barreira, que é uma crença mesmo, que os corredores acabam carregando. Quando você vê que é engraçado também essa questão da cultura, né? Da comunidade. Você vai, algumas pessoas já vão fazendo, algumas pessoas vão fazendo e percebendo benefício. Por exemplo, aqui em Aracaju, eu já tenho alguns pacientes que já trabalham comigo já faz um tempo e alguns deles eu recomendo, depois do treino, faz um cócoras para dar uma relaxada, para melhorar, sei lá, para relaxar. Sinta o relaxamento que dá quando você faz o cócoras. Basicamente isso. Eu não falo muita coisa biomecânica, não. E aí, daqui a pouco, você tem um pessoal que terminou o treino e está fazendo cócoras. Aí os outros olham assim, você está fazendo cócoras? Não, putz, me relaxa muito, cara. Meu joelho fica bom, eu sinto minha coluna relaxar e tal. Aí a pessoa faz assim, irado isso aí. Aí daqui a pouco, eu escutei isso esse final de semana. Uma amiga minha contando que uma amiga dela estava correndo, estava sentindo um certo desconforto na coluna lombar dela. E aí ela disse assim, ai, cara, não tem ninguém olhando, eu vou ficar de cócoras. Ela ficou de cócoras, ela nunca tinha ficado de cócoras. Aí depois ela ligou para a amiga e falou assim, caramba, cara, esse negócio é bom mesmo. Então, é um preconceito, às vezes, muito pela primitividade que remete o cócoras, pela coisa meio não urbana, né? Você tira um pouco dessa coisa da urbanidade, você tira as tecnologias e vai para a simplicidade. E as pessoas estão um pouco assustadas com isso, né? Questão de ir pro chão, né, Zac? Isso. Cara, isso daí, sai da maca, realmente, você ir pro chão, é como se você ficasse submisso, não sei, né? É uma coisa muito estranha na nossa cultura, né? Mas é engraçado porque quando você vai criando um benefício do próprio cócoras, a gente acabou brincando aqui, a gente criou o desafio do cócoras. E a galera fazia pós-treino, daqui a pouco, teve um dia que até que eu me emocionei, porque tinha umas 15 pessoas do grupo de corrida que eu faço parte, que estava todo mundo de cócoras depois do treino, fazendo cócoras pós-treino. E os caras fazendo aquele tipo assim, meio com protocolo, assim. Eu adorei, cara, porque no final das contas o pessoal vai desmistificando. Não que o cócoras, na verdade, vai ser a solução para todos os problemas. Não, é que você insere um padrão que é mais natural dentro desse processo, que pode ser muito eficaz e pode participar. A Billy falou aqui, eu participei. que pode dar uma resposta positiva para o teu corpo, né? Então, assim, enfim. Eu acho que tem uma coisa também do ser humano que ele não quer ser animal, né? Ele não quer ser animal, né? Primeiro a gente tem que qualquer coisa que remeta a gente a essa nossa natureza biológica, que é os sapiens, né? Que nós somos animais, a gente pertence a uma classe, né? Uma espécie, mas ninguém quer ser animal, né? Todo mundo quer ser um high-tech. Quando você lembra ele através do movimento que ele é um animal, parece que dificulta um pouco, né? É muito engraçado isso. Eu acho que o Zac tocou num ponto importante, que é a galera ficou de cócoras depois, né, da corrida. Então, acho que primeiro, nós somos uma espécie que vive em grupo. Né? A gente precisa de uma aprovação do grupo. Né? Então, vai ser dificilmente você... Por isso que a sua amiga ficou de cócoras escondida ali. Primeiro que é um movimento diferente. Segundo que ela está num ambiente em que provavelmente ninguém faz, e só ela faz. Né? Agora, o contrário, se todo mundo começa a fazer, fica algo muito mais livre, né? Então, você tira essa pressão social, que não preciso provar nada, todo mundo fazendo, eu também vou fazer. Você está com a sua tribo, né? Você está na sua tribo. E acho que é legal porque tem crescido muito a questão da movimentação natural como rede, né? Na internet,
em centros já de prática. A gente tem a Érica aí acabando de comentar, que é a rainha. A gente tem que andar junto com quem fica de cócoras faz junto. Eu acho que a gente, inclusive, pode caminhar de cócoras, fazer aquele cócoras andando. Caminhada, fazer os 42 SP City de cócoras. Eu acho que sim. É isso, acho que essa rede cresceu muito, né? Então, acabei de perguntar das dificuldades, mas acho que a gente tem uma luz no fim do túnel aí, que essa rede de amigos, né, de pessoas que estão se formando, que estão buscando conhecimento, estão implementando e estão compartilhando isso. E a gente está se juntando, né? De pouquinho em pouquinho. Sim. Está se juntando e... É o poder da comunidade, né? É o poder da comunidade. É engraçado porque eu até tenho um autor esse livro até é antigo, ele tem umas falhas muito grandes do ponto de vista científico, mas ele tem uma coisa que ele falou que eu achei bacana. O nome dele é James Deutschland. Aí Deutschland, coisa assim. Depois eu pego lá. Ele fala sobre mude ou morra. Ele falando sobre a dificuldade que o indivíduo tem de mudar apenas pelo conhecimento. Ele não muda necessariamente pelo conhecimento. O que ele muda é pela comunidade. Então, quando você cria uma comunidade, você necessariamente vai mudar os seus hábitos. Então, se você tem uma relação com comida, quanto mais próximo de pessoas que têm o mesmo hábito de alimentar que você vai tender a ficar com o mesmo hábito alimentar de todo mundo. Vai ser difícil você manter um hábito alimentar diferente dos outros, morando numa comunidade que todo mundo só coma aquilo. Então, da mesma forma do movimento, se você vive numa comunidade que as pessoas se movem mais, você vai se mover mais. Então, é bem próximo desse processo de que o conhecimento muda. Assim, eu acredito que o conhecimento mude, mas o conhecimento muda muito mais quando você tem um apoio comunitário. E aí, essa questão da gente estar partilhando aqui esse tipo de conhecimento, ao mesmo tempo que tem alguns amigos nossos também que concordam e que já viveram isso também, que já fazem isso. A Paula até mesmo falou que do cócoras, às vezes as pessoas têm vergonha de fazer cócoras e às vezes algumas pessoas fazem cócoras no trabalho. Tenho pacientes meus que eu falo para eles, faz cócora na cadeira do trabalho. Se você não trabalha com público, se aquilo não vai constranger as pessoas que estão perto, tal, não vai criar uma situação, faz cócoras enquanto você está no trabalho. Então, se o cara senta aqui, o cara pega na cadeira, bota o perna assim, fica de cócoras enquanto ele está lá. É isso que é bacana para fazer, porque você vai criando um hábito, as pessoas vão vendo, deixa eu ver como é que funciona, será que é gostoso? É bom isso aí. Ou eu não consigo, então vou tentar fazer para ver se eu consigo. E você depois vai vendo que seu corpo vai ganhando mais funções, vai ganhando mais capacidades, e essas capacidades vão sendo transferidas para as coisas que você gosta de fazer, seja passear com sua família, andar de bicicleta, seja a própria corrida, no caso que é o nosso tema aqui, seja, enfim, fazer outras coisas, até cuidar da casa mesmo. Você vai sentir que você tem mais a motricidade melhora. Né? Eu acho assim, conforme né, a gente vai sentindo na pele o quão bom é esse tipo de movimento, a gente vai passando para frente. Então a gente não vai... O Pedro acabou de citar, né? Acho que ele estava lá na Austrália e viu uma mãe corrigindo um filho, pedindo para o filho levantar do cócoras. Então, conforme a gente vai sentindo o quanto isso é bom, a gente vai deixando nossos filhos fazerem, vai incentivando outras pessoas a fazerem, né? E a rede vai aumentando, né? Esse caminho vai ficando maior, eu acho. Olha o Denison falando aqui, no parceirão lá do Fluir. Às vezes eu vou no parque brincar, usar as árvores e de vez em quando tem criança perto, eles começam a me imitar. E os pais começam a repreender a criança ou falar que ele é especialista. Não, ele é especialista em subir em árvore. Né? Então, é engraçado que quando eu estou com as meninas no parque também, que a gente tem uma árvorezinha que a gente sempre vai subir lá, e subo eu, Esmeralda, Jade. A verdade, Esmeralda, que é especialista em subir em árvore. E aí eu vou subindo com a Esmeralda. E aí eu subo, né? Meu pai subindo com ela, a gente vai brincando e tal. Aí a gente vai trazendo caminhos novos nas árvores. Aí os pais que chegam, eles ficam olhando assim e ficam tipo assim, cara, o que esse cara tá fazendo? Agora eu vou ter que subir nessa árvore também. Eu já vi alguns pais fazendo assim. Aí isso é bacana, porque o pai meio que quebra um pouco essa coisa de por que você não vai brincar com seu filho na árvore? Eu fiz isso com uma paciente minha corredora. A gente foi no parque e a gente, hoje vamos subir na árvore. Mas eu não subo na árvore desde criança, então vamos lá, vamos reaprender isso. Com segurança, você vai entendendo. E é engraçado que a árvore é o melhor playground generalista do planeta, porque você não tem
uma pegada só, não é igual uma barra, que você tem só uma pegada. Você tem várias pegadas tridimensionais, em planos combinados. E para você pegar um próximo galho, você tem, às vezes, que pegar uma mão, passar para cá, e aí você alonga todo o corpo, e você tem um tipo de informação diferente. E aquilo ali deu uma mexida com ela, não só na corrida, mas também na vida familiar dela, que ela olha para a filha dela na árvore, e ela disse assim, agora eu não tenho mais tanto medo quando minha filha sobe na árvore. Ela viu que ela não é tão assustador assim. Muito legal. Zac, a gente tem umas perguntas aqui. Eu bacana, consegui anotar todas, mas a Pablo fez uma pergunta. Vamos ver se tem mais perguntas. Eu não consegui anotar todas. A Lu está falando aqui de brincadeira com crianças. É um trabalho super bacana. Né? No caso, a Lu tem dois sobrinhos lindos aí, que estão incentivando o movimento. Estou procurando também perguntas aqui. A Pablo fez uma pergunta lá no começo que eu anotei. A gente estava falando sobre corrida e tipos de terreno. Ela perguntou se diferentes tipos de... A gente precisa de um diferente tipo de corrida dependendo do tipo de terreno. Que existem modalidades diferentes de movimentação natural em relação a cada terreno. Então, na verdade, não. A adequação, a gente faz um trabalho, eu uso muito o trinômio, né? Corpo, ambiente e tarefa. Então, a relação o resultado desse algoritmo aí é que vai sair do movimento. Então, a ideia é tornar o movimento cada vez mais capaz, né? O corpo cada vez mais capaz, a partir de se adequar às diferentes ambientações, às diferentes tarefas. Então, a gente vai agregando tarefas, né, nesses ambientes, e aí isso vai tornando o corpo mais inteligente nesse sentido. E aí, quando você está em terrenos diferentes, você vai saber lidar com isso. Obviamente que quanto mais contato com terrenos diferentes, mais você vai saber lidar com não é você sair de um treino de tarefa diferente, você ser jogado numa trilha super difícil e tal. Isso pode ser até perigoso. Mas... A gente não pode negligenciar a especialidade, né? A especificidade da tarefa, que ela é importante. Né? Então, por exemplo, salto, né? A maioria dos treinos de corredor que já tem na literatura, que pliometria é muito benéfico para o corredor. Né? Porque é claro que é um gesto de especificidade da corrida, e isso a gente tem que potencializar também. Né? Então, alguns aspectos da corrida, igual o corredor, tem que saltar. Sim. Não salta, tem uma capacidade reduzida de absorção de impacto, de impulsão, de energia elástica, de melhor VO2 e tudo mais. Então, é especialidade, mas que a gente está discutindo. É especificidade, às vezes não é transferível para outros. Né? Sim. Então, às vezes é colocar na balança o que você está fazendo de especificidade junto com essa questão do generalismo que é a movimentação natural. Perfeito. Sim. Outra pergunta. Desculpe. Outra pergunta que o Pedro fez. Ele falou que em academias a gente consegue controlar o volume. O volume, por exemplo, natural. Se exibições, resumindo, se um natural é feito... academia, né? Como é que a gente faz para fazer o volume, né? Isso? Como que não tem 3 de 15 cócoras, saca? Entendi. Eu costumo fazer, como tem uma tendência a gente fazer dentro do que é natural do corpo, eu costumo fazer um trabalho de volume baseado no tempo. Então, eu uso um tempo mínimo, digamos que seja... Se o paciente já tem... Eu tenho até uma escalazinha de conforto. Eu boto o indivíduo no cócoras e falo para ele qual o nível de conforto que ele está ali naquela posição. Boto 1 minuto. Aí, se ele der um nível de conforto sendo 0, pior situação da vida dele, 10, ele podia passar o dia inteiro cócoras, aí ele vai graduando. Então, vamos começar com 1 minuto. Então, você vai fazendo 1 minuto. Tolerou? Beleza. Próxima vez a gente vai ficar mais um pouquinho de tempo. Cansou? Ficou muito dolorido? Foi desconfortável demais? Aí vamos regredir um pouquinho e a gente vai adequando isso de acordo com a tolerância do indivíduo e o volume vai crescendo de acordo com isso. Não no caso que você vai passar o dia inteiro de cócoras, assim, vou ficar com volume infinito. Não, mas a gente vai trabalhar e sempre pensando que uma postura
é uma transição para uma próxima postura. Então, você vai fazer uma posição, uma postura naquele padrão. Você vai fazer durante um tempo, depois você vai transitar para uma outra postura durante um tempo e você vai fazendo. E é até que você brinca um pouco de transitar para o maior número de posturas possível, de acordo com, às vezes, de acordo até com sua liberdade mental. Você vai brincar, eu quero vários padrões. Então, você vai fazer isso. Eu quero usar o ambiente da forma mais diferente possível. Você olha para a sua sala e diz assim, eu vou usar a minha sala de estar como um ambiente inóspito. Eu vou passar por debaixo da cadeira, vou subir em cima do sofá, eu vou brincar um pouco com o meu corpo. Então, esse tipo de... Como a maioria também envolve tarefas externas, né, Zac? O fato de você ter completado a tarefa já foi a execução ali. Mas, Pedro, é muito mais livre do que isso, é mais livre, como treinamento de academia, né? Então, você... eu acho que é livre, mas, ao mesmo tempo, como o Zac falou, aumenta essa autopercepção. Claro. Isso. Da qualidade do movimento. Escuta mais seu corpo também. Isso, exato. Não é o fazer até a exaustão, né? Mas sim o fazer até a percepção da qualidade do movimento, entendendo o que você está pedindo ali na tarefa, claro. Isso. Perfeito. O Bruno falou tudo aí, porque tem esse nível de hiperprodutividade que as pessoas fazem, que de repente o cara... então é para fazer até cansar, Então eu vou lá. Aí o cara desmaia fazendo o negócio. Tem uns pacientes que sim. Legal. A Paula fez uma pergunta aqui. Vocês viram? A Paula não vi. Fez aqui, pessoal, como vocês costumam abordar em caso de crenças como, por exemplo, entorse de tornozelo em terrenos de impermanência natural? Vocês poderiam dar um exemplo de fala educativa? Obrigada. Seria tipo comunicação não violenta, ela quer, né? Tipo assim, as pessoas têm muito medo de terrenos muito impermanentes, naturalmente falando, assim, andar na grama você não sabe se tem buraco, o relevo, a textura do terreno é muito instável, o medo das pessoas relacionadas a entorse de tornozelo. Eu costumo falar para o paciente para ele treinar em terrenos instáveis, mas que ele não precisa necessariamente correr nesses terrenos instáveis, ele pode caminhar nos terrenos instáveis. E aí você vai conhecer o terreno instável. Quanto mais você conhece, mais você vai ficar livre para poder correr, entende? Não seria o ideal você fazer para um indivíduo que só corre em asfalto e dizer assim, não, agora você vai correr ali na grama, naquele sobe e desce de um parque. Você tem alguns parques que têm uns relevos muito diferentes. E aí o risco de entorse aumenta, porque você está... O que o Bruno falou na live inteira, que é a história de você não transferir a especialidade para a generalidade. Você faz o contrário. Então, se você conseguir caminhar e explorar o terreno, você vai transferir essa generalidade para o terreno mesmo em si, entende? Sim. Acho que é importante também, Zac, essa pergunta da Paula, a gente conseguir fazer uma analogia, primeiro uma avaliação de como é a qualidade do movimento desse cara, né? Se ele tem essa capacidade mesmo de se transferir para um ambiente instável, e se dentro dessa avaliação você perceber que, beleza, neurobiomecanicamente falando, ele tem os aspectos formais, porém ele tem um aspecto de insertado. Então aí a gente coloca uma ideia até com relação à dor, que é uma exposição gradual ao gesto, uma exposição gradual à carga, por exemplo. Ela está falando aqui que ela tem contato, tem medo até de caminhar. Então, o que eu uso, Paula? A educação mesmo na fala. Sim. A gente vai começar a caminhar muito devagar. Aquele terreno é o próprio exercício para ela. Então, ela faz o quê? O área do tornozelo respondam cada vez melhores quando ela for exposta. Então, a gente tem que dar uma aula um pouco de neuro básica ali, entender o próprio corpo dela, precisa daquilo para responder melhor. Bom, acho que o tempo está no limite. Daí eu gostaria, Zac, que você falasse dos seus projetos, seus futuros projetos, futuros cursos aí que você está propondo para o pessoal aí da região. Ah, legal. Pô, você já acabou, né, velho? No instante já acaba esse... Não falta assunto, né? Então, eu tenho um projeto, que é esse projeto para corredores, né? Para o corredor que chama Corra Livre.
A ideia do projeto é justamente essa, né? Para você se libertar de alguns paradigmas que acabam atrapalhando o seu rendimento na corrida. E o foco não é necessariamente você tolher a pessoa para dizer, não, você não vai usar tênis, né? Justamente o esclarecimento do que tem de eficácia e de eficiência científica relacionado ao uso de calçados, ao tipo de biomecânica, a relação do indivíduo com o corpo. E aí, ó, Paulinho, que coisa fofa, né? Sempre... Paulinho é um fofinho. E aí, esse é o projeto Corra Livre. Eu tenho workshops aqui, né? Eu faço workshops presenciais, né? As oficinas de corrida que eu faço. Vou ter agora um no segundo semestre. Galera que me segue aí, fica ligado, o pessoal de Aracaju. E eu tenho também o Fluir, né? Que é o espaço que a gente faz lá, movimentação natural. Quem quiser conhecer aqui em Aracaju, seja convidado para vir. Quem quiser de fora também, o pessoal lá de São Paulo que está fazendo frio, vem aqui conhecer o Fluir também, o pessoal que está de gola rolê aí, para vir para cá, para escutar e para experimentar, na verdade, para experimentar movimentação natural e a forma que a gente pensa aqui em grupo, né? Desde a parte terapêutica mesmo, até o objetivo também de movimentação com o objetivo de promoção e prevenção de lesões aqui que a gente faz. Legal. Muito legal. Lindo trabalho. Parabéns. Obrigado, cara. Vocês também são demais. O Zac pela aceitar o convite e dizer também que eu e o Bruno, a gente vai estar agora em setembro em Recife, dia 7 e 8, né? De setembro a gente vai estar com a corrida FBA, falando sobre isso, mecânica, neurociência, corrida. E esse curso é voltado principalmente para profissionais da área do movimento. Então, quem estiver aí do Nordeste ouvindo a gente, quiser colar lá em Recife, agora em setembro. Semana que vem, lá. Exatamente, semana que vem tem corrida FBA no Recife. Encontrar vocês ao vivo, mas não vai dar para mim, eu estar viajando. E tem uma filial do Fluir em Belém, né? A Maria Luísa falando que tem uma filial do Fluir em Belém. E é engraçado, porque ela montou o espaço dela lá em Belém, bem orgânico, baseado no trabalho que a gente faz aqui. Ela é muito feliz por ela confiar e ela pegar a gente como referência. Legal. E a gente vai estar em outubro, né? Outubro em Campinas e novembro em Brasília. Então, quem estiver da região escutando, depois que acabar a live eu vou soltar aí as datas Isso, do curso. Galera, não percam, por favor, vão para o curso do Bruno e da Val. Vale muito a pena, cara. Isso. Gente, um beijo para vocês que ficaram aí ouvindo a gente, falar um monte de macacada, um monte de coisa gostosa. Valeu pela companhia, boa noite pessoal que está aí fora do Brasil. Beijão, Pedro. Valeu, foi muito bom mesmo. Valeu, galera. Foi fantástico. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.